Olá, mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E quão bom saber que você está aí e tem nos acompanhado e tem acompanhado aquilo que nós trazemos a respeito da palavra de Deus. E que a palavra do Senhor fale mais uma vez poderosamente ao seu coração. Nosso desejo, nosso intuito é que você ouça e deixe a palavra do Senhor alcançar o seu coração. E que seja como a boa semente caindo na boa terra. E que você possa, ao final, glorificar ao Senhor por aquilo que Ele falou ao seu coração. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, só alguns versos. Depois nós estaremos orando e pedindo ao Senhor para que fale ao nosso coração através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua bênção por Tua palavra e por todos quantos a ouvirão, quer seja nesta noite ou em qualquer outro dia, que o Senhor esteja abençoando, que eles se sintam abençoados e tocados pelo poder da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Mentes transformadas. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo na sua carta à igreja em Roma. Ele fala a respeito dessa transformação de mentalidade, de metanoia, mudança de mente, pensar diferente. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Essa nova mentalidade, esse novo pensar, esse novo agir tem a ver com essa mudança de mente. Esse pensar diferente, o pensar do reino. Quando nós aceitamos o convite do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós temos que aceitar ou adotar esta nova postura. Tudo no reino é novo. Quando Nicodemos procurou Jesus, ele ouviu do mestre dizer: você precisa nascer de novo. E como alguém pode nascer de novo se não tem uma mente renovada? Como que alguém pode nascer novamente no reino se ele vai continuar com a velha mentalidade, com a velha maneira de agir? O que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja na sua carta é que a palavra do Senhor fala a nós é esse novo pensar. Esse pensar que provém de Deus, que provém da atuação do Espírito Santo de Deus. E essa nova maneira de pensar vai levar-nos a contrapor a este mundo, a este século atual. E quando nós fizermos isso, o que ele vai estar dizendo é que toda vez que nós fizermos isto, nós vamos experimentar a vontade de Deus. Quando Jesus, no seu ministério terreno, ele falava aos seus discípulos e aqueles que ouviam, muitos não entendiam. Quando lá, falando no sermão conhecido como Sermão da Montanha, que ele dizia que felizes, bem-aventurados, as bem-aventuranças iam ao contrário, ou seja, ele estava chamando, convocando todos aqueles que queriam ser discípulos a andar na contramão do mundo. Esta metanoia, essa mudança de mente, esse novo pensar tem a ver com o que Jesus falou lá. Ele diz, agora é contramão, ó, felizes, bem-aventurados são aqueles que choram. São aqueles que têm fome e sede de justiça, mas eles não praticam a tal justiça do mundo.
É a justiça do reino de Deus, é a ética do reino de Deus. Os bem-aventurados, os felizes são os pacificadores. Aqueles que têm uma nova maneira de agir, não como o mundo age. Nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem que o mundo são dos mais espertos. São daqueles que querem tirar vantagem em tudo. A cultura do Brasil foi formada no jeitinho brasileiro e isso impregnou nas comunidades de fé. Muitos que se dizem cristãos ainda praticam esta ética, que não é a ética do reino, é o tirar vantagem, tirar lucro. A gente está sempre dando-se um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. E com isso, uma cultura vai se formando na mente. Quando muitos adotam, muitos passam a participar de uma comunidade de fé, se dizem cristãos, se dizem crentes, continuam com a velha maneira de agir. Mas no reino de Deus não é assim. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz, vocês precisam de uma entrega profunda. A primeira coisa que ele vai falar aqui, vocês precisam se apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma ilustração, ele está fazendo uma comparação com o sacrifício lá do Velho Testamento. Quando o animal era apresentado pelo sumo sacerdote em sacrifício. O sacrifício era entregue para que Deus aceitasse como expiação pelos pecados. Ele diz, agora vocês são sacrifício vivo, vocês não vão morrer como o animal morreu. Vocês vão continuar, vocês vão se entregar. Mas o sacrifício é total. Quando o animal era entregue no sacrifício, ele é entregue total, não ficava nada para trás. Era completo. Então ele diz, o sacrifício é completo, vocês precisam se entregar. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo, olha, não adianta você vir com o seu corpo, mas a sua mente continua lá, a sua maneira de pensar. Porque muitos estão assim. Continuam a participar de uma comunidade de fé, continuam a se intitular cristão, tem uma Bíblia, participa do momento da comunidade, mas a velha vida, ao sair, ao passar da porta para fora, continua com a mesma maneira de agir. No reino de Deus não é assim. Ele diz, você precisa experimentar a boa vontade de Deus. Ele diz, agora é diferente. Ele diz, quem, pois, pode pensar em agir diferente não entendeu o que é sacrifício. É isso que ele está dizendo aqui. Que ele diz, para que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus. Ele diz, para que você possa ser santo, para que você possa ter um sacrifício separado para Deus. Você já parou para pensar nisso? Que ele está dizendo que a nossa vida é separada, exclusiva para o uso do Senhor. E se é para o uso do Senhor, então tem que ser conforme Deus quer. Conforme a ética do Senhor, conforme a maneira que Deus nos convocou. Na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que nós pertencemos à família de Deus. João, escrevendo, diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que têm a mente de Cristo. Essa mudança de mente, esse pensar diferente. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O novo de Deus. O novo que vem do céu. O novo que muda, que transforma o velho homem em uma nova criatura. Uma nova criatura que pensa agora conforme a palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pelo poder da palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Pois é só ela pode penetrar até o mais profundo para mudar a natureza pecaminosa do ser humano. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Só quando o homem se deixa ser tocado, quando o homem é transformado pelo poder de Deus, ele vai chegar ao ponto de não ser levado pelo sistema, pelo novo século.
pelo que está aí fora. Então ele vai dizer, eu tenho uma mudança de mente. E aí sim, ele vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda vez que alguém queria seguir Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele diz, siga-me. Siga-me, aquele que está disposto a negar-se a si mesmo. Porque o ser humano sempre está procurando fazer a sua vontade. E quando Satanás tentou a Eva, ele diz, você quer ser igual a Deus? Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ela, opa, eu quero. E ela então seguiu o conselho, o convite tentador. Quando Satanás tentou a Jesus, ele fez a mesma proposta. Ele diz, o reino do mundo me pertence, eu dou a ti. Se você quiser, eu dou o reino deste século. E ainda hoje, ele tem tentado a muitos e muitos têm aceitado esse conformar com o século. Infelizmente, quantos líderes têm se vendido a Mamon? Quantas pregações, quantas mensagens onde Mamon, onde o dinheiro é o centro, a razão da mensagem. Isto é conformar com este século. O que é alguém conformado com este século? É alguém que não tem a mente transformada. Ele vive para si, ele vive para o seu egoísmo, ele vive para agradar a si mesmo e para viver apenas o aqui e agora. Todos quanto queiram viver apenas o aqui e agora, não pensam na eternidade. Nós somos chamados para a eternidade, nós somos chamados para viver o tempo de Deus. Para olhar para a eternidade, para olhar para o eterno. Não para simplesmente olhar o aqui e agora. As mensagens da palavra de Deus, os profetas, os apóstolos, quando eles pregavam, eles diziam, nossa casa ela não é terrena. Nosso fundamento não é aqui. Nós pensamos na eternidade. Vivendo aqui, vivendo a vontade de Deus aqui, experimentando esse tempo aqui, fazendo o querer de Deus aqui, experimentando essa vontade. E sabemos que não é fácil querer viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem esta vontade do Senhor. Os planos de Deus, os sonhos de Deus para muitas pessoas é o carro novo, é o carro zero, é a prosperidade financeira, é ter seus caprichos, seus sonhos realizados. Mas quando se fala da vontade de Deus, é aquilo que Deus planejou, aquilo que agrada ao Senhor. Independente muitas vezes do que aparenta para nós. Quando você olha a história do próprio Paulo, que escreveu aqui, você olha como ele terminou os seus dias. Por quê? Porque ele experimentou a boa, perfeita vontade de Deus. Quando ele se entregou em sacrifício, quando ele foi até o fim, quando ele disse sim ao Senhor, ele estava experimentando a vontade do Senhor. E como ele, muitos outros apóstolos e outros cristãos do início da igreja, eles experimentaram a vontade de Deus, a boa e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus é agradar a Deus, é servir ao Senhor, mesmo que isso vá de contra ao presente século. Mesmo que isso leve a se opor ao sistema do mundo. E as consequências nem sempre são as que nós esperamos. Nós muitas vezes não queríamos algumas coisas, mas se a vontade do Senhor está ali, se eu estou servindo ao Senhor, se eu estou agradando, Deus tem que estar disposto a dizer sim, Senhor. É isso que Ele está dizendo, para que experimenteis qual seja a boa. É preciso lá no início se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Se não houver essa entrega, se não houver esse dar para o Senhor, dizer não mais vivo eu. No mundo onde se ensina muito o egoísmo, a buscar os seus próprios interesses, no mundo competitivo, no mundo onde o outro é oposição, onde sempre diz, é você, a bênção é sua, o sonho é seu, corra, trabalhe, sempre mostrando que você tem que estar no centro. O humanismo tomou conta do coração do homem. Eu não estou dizendo que você não vai correr atrás dos seus projetos, do seu sonho, não é isso que eu estou dizendo. Você vai correr perfeitamente, você vai lutar, você vai sempre querer fazer as suas coisas, é perfeitamente normal.
Mas quando você simplesmente vive de interesses egoístas, quando nós simplesmente somos o centro e as nossas músicas cristãs, elas estão carregadas de humanismo. O homem é o centro de Deus, passou a ser o servo como se fosse um gênio da lâmpada mágica pronto a atender os caprichos do homem. O homem agora é o centro, as músicas estão voltadas para o homem, é o homem que é o centro, não mais Deus. Isso não é bíblico. Deus é a razão de tudo. Nunca foi a respeito de nós, nunca foi a respeito do homem, sempre foi a respeito do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sempre será a respeito de Deus. Ou nós entendemos isso ou nós não entendemos o Evangelho de Cristo. Essa nova mentalidade traz o homem. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, ele diz: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para reconciliar o homem com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para trazer a paz. Havia inimizade por causa do pecado. Ele veio agora trazer a reconciliação de paz. Ele veio trazer a paz entre o homem e Deus através do seu sacrifício na cruz, para que este novo homem, transformado pelo poder do Espírito Santo, possa experimentar essa nova mentalidade de servir em amor, de experimentar a vontade de Deus, de ouvir o chamado de Deus para ser servo. Nós somos chamados para servir. E só vamos experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor quando houver uma entrega. Por que eu digo isso? Porque se você continuar a ler o texto do capítulo 12, ele vai falar justamente a respeito desses dons espirituais usados para servir. O tempo todo o convite do Senhor dessa vontade boa e perfeita é que o ser humano, que o homem transformado, aquele que um dia foi tocado pelo poder de Deus, entenda que ele foi chamado para amar. Jesus disse aos seus discípulos em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, vós sereis chamados meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. Fomos chamados a amar. E amar com o amor de Jesus é possível. É possível quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós nos entregamos como um sacrifício vivo, quando nós nos entregamos como uma oferta agradável ao Senhor, quando nós tiramos tudo aquilo que é do nosso ego, do nosso eu, da nossa busca de agradar a nós mesmos, experimentamos esta boa, perfeita e agradável vontade e não nos conformando com este século, um século egoísta, um século onde a iniquidade tem tomado, onde o homem quer estar no trono, no centro. E esse estar no centro, ele está simplesmente preparando o caminho para o iníquo. Aquele que se levantará e tentará ser igual a Deus, se colocar no lugar de Deus, ele simplesmente trabalha para que as pessoas façam esse mesmo caminho. O que o inimigo faz o tempo todo? Levar o ser humano a ser contra Deus, a estar no centro, a dizer, a vida é minha, eu faço como eu quero. Você ouve isso aí todos os dias, a mídia prega isso, as canções pregam isso. Leva o homem a cada dia a fazer a sua vontade. Hoje o ser humano quer ser tantas coisas. Ele diz, eu posso ser o que eu quiser. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Eu faço a minha própria história. Há um sentir no coração. Se você sentiu no coração, siga o impulso do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Enquanto o ser humano estiver vivendo conforme o seu próprio coração, sua própria maneira, ele vai sempre para longe de Deus. Mas quando ele tem a sua mente transformada pelo poder de Deus, ele experimenta a paz perfeita, a paz que vai além de todo e qualquer entendimento, aquela paz que só Jesus pode dar. Aí ele procura entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque haverá uma entrega. E que seja assim na sua vida, que você possa entender desta palavra, que você possa a cada dia procurar estar buscando a boa, perfeita vontade do Senhor. Mas para isso você precisa ter uma mente transformada. Metanoia, mudança de mente. Essa mudança é Cristo que produz, é Cristo que dá, através do poder do seu Espírito Santo. Que você possa entender isso. E que o Senhor continue a falar no seu coração e que nós sejamos tocados por esta palavra. Mente transformada, mente tocada
pelo poder de Deus. É a mente disposta a servir ao Senhor, dizer, eu sou servo. Que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que te dê uma semana maravilhosa.